No quadro de hoje, ele é vilão, vamos desvendar o verdadeiro tema dos X-Men, a luta entre espécies, que retrata a guerra entre os humanos e os mutantes, e analisar como Magneto vê tudo isso de uma forma totalmente diferente dos X-Men. Você já ouviu falar que o tema principal dos X-Men é o preconceito pelos humanos, certo? Mas e se eu te disser que é algo muito mais profundo que isso, algo que passa despercebido? Claro, o preconceito é uma parte muito importante na história dos X-Men, mas o que realmente guia a história dos X-Men é a luta entre as duas espécies, os mutantes e os humanos, na luta pela sobrevivência. De um lado, os humanos temerosos com as habilidades sobre-humanas dos mutantes. Do outro lado, os mutantes que muitas vezes se veem como a próxima etapa da evolução. E é aqui que entra o Magneto, um dos vilões mais complexos e mais controversos da Marvel. Mas antes de avaliarmos o Magneto, precisamos falar um pouquinho sobre a guerra entre os mutantes e os humanos, para avaliarmos com sabedoria e justiça o ponto de vista e as atitudes e as ações do Magneto. A tensão entre os humanos, retratados na história dos X-Men como Homo sapiens, e os mutantes como Homo superior, é um dos principais conflitos que guia a história dos X-Men. O que está em jogo é a sobrevivência de duas espécies, e cada espécie tem medo de ser suprimida pela outra. E esse conflito de espécies coloca os humanos numa posição de tolerância zero em relação aos mutantes, que é uma resposta radical alimentada pelo medo do desconhecido e do poder incomparável que os mutantes possuem. Tolerância zero dos humanos. Os humanos, ao se depararem com os mutantes, tendem a reagir com medo e com agressão. Os mutantes possuem habilidades que os tornam perigosos aos olhos dos Homo sapiens, os humanos. Isso porque suas capacidades vão além das limitações físicas e mentais da humanidade. Isso faz com que os humanos adotem políticas de tolerância zero. Ou seja, qualquer mutante, independente das suas intenções, é visto como uma ameaça. Essa intolerância se manifesta de várias maneiras. Leis de registro de mutantes. Aqui os humanos exigem que os mutantes revelem suas identidades e suas habilidades, privando-os de sua liberdade. Sentinelas. As sentinelas são robôs criados pelos humanos para caçar e exterminar os mutantes. As sentinelas foram desenvolvidas em resposta ao medo que os humanos têm de que um dia os mutantes eles dominem o planeta. Campos de concentração e segregação são os lugares onde os humanos prendem e tratam os mutantes como inimigos da humanidade. Os humanos estão numa luta para proteger sua espécie, acreditando que se não controlarem os mutantes serão eventualmente extintos ou dominados. O medo de perder o controle sobre sua própria sobrevivência os leva a tomar essas medidas drásticas e desumanas. Homo sapiens versus Homo superior, a luta pela supremacia. De um lado temos os Homo sapiens, os humanos, que são a espécie dominante na Terra, mas também que se sentem ameaçados pela ascensão dos Homo superior, os mutantes. Essa luta não é apenas ideológica, como nós estamos vendo, ela é biológica também. Magneto, o líder dos rebeldes mutantes, acredita que os mutantes são a próxima fase da evolução e que os humanos foram ultrapassados e que estão destinados à inutilidade. Ele vê isso como uma batalha inevitável de seleção natural, onde os mais fortes devem prevalecer. No entanto, os Homo sapiens não aceitaram essa evolução passivamente. Muitos acreditam que aceitar que os mutantes prosperem é aceitar a própria extinção. E é por isso que eles lutam tão ferozmente contra os mutantes, criando armas, leis e políticas que visam suprimir qualquer ameaça à sua supremacia. Por outro lado, os Homo superior, os mutantes, possuem um potencial evolutivo que os coloca em vantagem. Muitos mutantes são pacíficos e desejam apenas coexistir, como é o caso dos X-Men, que definem a ideia de que ambas as espécies podem prosperar lado a lado. Mas a existência de mutantes como o Magneto complica a situação. Isso porque Magneto não acredita na coexistência entre mutantes e humanos. Para ele, é uma questão de sobrevivência, onde os mutantes precisam dominar ou então serão subjugados pelos humanos. Essa luta vai além de preconceito. Embora muito se fale sobre o preconceito contra os mutantes, o verdadeiro tema é essa guerra de espécies, Homo sapiens contra Homo superior. Não se trata apenas de um mérito diferente, mas de uma luta existencial pela sobrevivência. Os humanos temem perder sua posição dominante, enquanto os mutantes lutam por seu direito de existir em um mundo que os rejeita. Os mutantes representam o futuro aos olhos de muitos.
enquanto os humanos representam o presente. No final, os X-Men tentam provar que é possível construir um futuro onde as duas raças possam coexistir. Mas a resistência tanto de humanos quanto de mutantes radicais como o Magneto torna essa visão cada vez mais distante. Essa guerra entre Homo sapiens e Homo superior é uma metáfora poderosa sobre o medo da mudança e da evolução. Ela nos faz questionar até que ponto os humanos estariam dispostos a ir para defender a sua posição dominante e qual o preço da coexistência entre diferentes formas de vida. Magneto, o líder da raça superior. Magneto acredita que os mutantes são uma raça superior, que são um salvo na evolução da humanidade. Ele vê os humanos como inferiores, e por isso muitas vezes recorre à violência para garantir a sobrevivência da sua espécie. Ele possui uma visão darwinista e implacável. Para Magneto só há espaço para uma espécie dominante no planeta, e essa espécie, lógico, são os mutantes. Magneto acredita que a única maneira de garantir a paz e a sobrevivência dos mutantes é aniquilando ou escravizando os humanos. Magneto é vilão? Agora vamos analisar se realmente Magneto é um vilão. Vamos aos argumentos. Violência extrema. Magneto frequentemente recorre ao terrorismo para avançar sua causa. Ele já matou humanos indiscriminadamente e já tentou destruir a humanidade por várias ocasiões. Sem falar que esse comportamento brutal coloca até em perigo mutantes inocentes. Intransigência. Ele é incapaz de ver outro caminho além da dominação. Para ele, a coexistência entre mutantes e humanos não é uma opção. E isso faz com que ele se torne vilão para os X-Men, que lutam pela paz entre as duas espécies. Pensamento de raça superior. Sua crença de que os mutantes são superiores aos humanos recuou os piores momentos da história humana. Ele vê a si mesmo como um salvador, um Deus. Argumentos contra ser vilão. Vamos agora ver alguns argumentos que justificam seu jeito de pensar em muitas das suas atitudes. História de traumas. Magneto é um sobrevivente do Holocausto, e sua desconfiança e raiva contra a humanidade tem raízes no seu passado traumático. Ele viu o pior da natureza humana, que moldou a sua visão de futuro, onde para ele, os mutantes poderiam ser os próximos a sofrer o genocídio. Motivação justa. Magneto não luta por poder pessoal ou riqueza. Sua motivação é proteger os mutantes de uma possível extinção. Ele estraga os perigos reais que os mutantes enfrentam nas mãos de humanos que os temem e os odeiam. Amor por seu povo. Magneto ama os humanos como sua família. E suas ações, por mais violentas que sejam, são motivadas pelo desejo de criar um mundo seguro para eles. Ele acredita que a paz só virá com uma força, e é por isso que ele não aceita a coexistência, porque para ele a coexistência é uma fraqueza. E como conclusão, na minha opinião, o Magneto é sim, ele é um verdadeiro vilão. Embora suas motivações sejam compreensíveis baseadas no seu passado traumático, suas ações são completamente injustificáveis. Nós precisamos entender que os mutantes não são nem coitadinhos nem vítimas indefesas. Eles são de fato uma raça superior, assim como diz o Magneto, com habilidades sobre-humanas. Magneto consegue enxergar isso claramente e ele se considera um deus, acreditando que por isso ele tem o direito de decidir o destino de ambas as espécies. Mas apesar do Magneto achar que está protegendo os mutantes, suas ações violentas e extremas não podem ser desculpadas ou justificadas, concordam? E o fato dele escolher o caminho da destruição, em vez do caminho da coexistência com os humanos, faz dele, na minha opinião, um vilão sim. Agora vocês já sabem a minha opinião, e eu agora quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que ele é sim um vilão de verdade? Coloquem nos comentários para eu saber, meus amores. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho se você quer continuar recebendo meus vídeos para que o YouTube continue mandando para você. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para eu saber e para me motivar também a continuar trazendo vídeos aqui no canal. Fui!